Bom dia, seja bem-vindo às nossas manhãs, onde a gente vai falar sobre a Palavra de Deus, uma educação devocional de segunda a sexta. E esse é o nosso primeiro dia 21 de novembro. E aí, eu pensando num tema, né, pra gente ter um tema para trabalhar, pra gente conversar de devocional durante a semana. E eu tenho uma Bíblia maravilhosa que ela tem temas, né, de devocionais que você pode fazer, estudar, né, e meditar. E aí eu disse, Senhor, me dá um tema desse daqui pra gente conversar, que possa nos ajudar durante esse restinho de ano aí. E aí Deus me deu um tema, e esse tema é a administração do tempo. E aí eu pensando assim, a administração do tempo, quanto eu preciso administrar o meu tempo. Eu tenho certeza que você também. Nós que somos dona de casa, eu sou dona de casa, eu trabalho também, eu sou boleira, né? Eu sou confeiteira. Eu trabalho fazendo bolos saudáveis, bolos fit, somente esse tipo de bolo, não trabalho com bolo tradicional, com trigo, glacê, essas coisas não. Então eu tenho que me dividir, né, entre o meu trabalho e as minhas funções de dona de casa, mãe, né, esposa. E também eu tenho outras atividades que eu exerço também, né, fora tudo isso. Então eu preciso administrar meu tempo. Fora esse projeto aqui, né, do canal, da gente conversar, fazer esse devocional, o quanto eu estava prorrogando esse momento para acontecer. Porque quando a gente vai falar em projeto, em algo que a gente precisa tirar do papel, a gente vai precisar mexer em outras áreas também. Não é simplesmente tirar do papel e começar a fazer, não, porque quando eu vou começar a fazer, eu preciso mexer em outras áreas para organizar e eu conseguir fazer aquilo que eu pretendo fazer. Então, sair do conforto, sair do comodismo, dá um pouquinho assim de trabalho, não é uma coisa fácil de fazer, né? Você ter que movimentar todo o seu dia, né? Ter estratégias para você realmente conseguir fazer não é algo fácil. E pronto, vamos falar sobre a administração do tempo. Eu tenho certeza que você que é mãe, você que trabalha fora também, e você precisa fazer malabarismo com o seu tempo, né? Para dar atenção para casa, dar atenção para o seu filho, dar atenção para o marido. E eu tenho essa facilidade porque eu trabalho, eu sou confeiteira, eu trabalho em casa, então eu consigo administrar também os filhos que estão aqui, né? Ajudar eles aí e conseguir ter essa administração. Mas quem trabalha fora não tem, né? Então eu imagino o quanto deve ser difícil isso. Então vamos falar sobre isso. E se você for olhar, né, para o ano que está quase acabando, hoje é 21 de novembro, tá? Praticamente é as portas o ano de 2023. Você tá orgulhoso do tempo que você viveu em 2022, do que você construiu, do que você conseguiu fazer nesse ano de 2022? Os seus projetos que você tinha lá no início do ano, né? Que às vezes a gente tem esses projetos, coloca no papel, gostaria de fazer isso, aquilo e tal. Você conseguiu realizar? Você está orgulhoso disso? Olha, algumas coisas eu não consegui realizar. Não consegui. Outras coisas que estavam no papel para eu realizar, não consegui realizar. E outras que não estavam no papel, eu consegui. Né? Porque durante o ano muitas coisas acontecem, então às vezes seu objetivo era um e virou outro, né? Deus fez alguma coisa, movimentou e agora é outra coisa que você quer fazer. Então tudo isso também a gente tem que levar em consideração. Mas vamos lá? Pega seu cafezinho aí para se despertar, amado, que hoje até isso amanhecer meia fanha. Eu tenho sinusite, né? Então vez ou outra eu acordo assim, puxando, né? Espirrando. Então hoje foi um dia desse, infelizmente. E um cafezinho bem quente ajuda bastante. Então vamos lá, abra sua Bíblia, pegue seu café. Se você estiver fazendo as coisas de casa, não tem problema, só ouve. Porque crer na palavra pelo ouvir,
né, ouvir a palavra de Deus. Então, o Salmo 90, versículo 12, nos ajuda nisso aí que a gente vai falar essa semana sobre a administração do tempo. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Oh, meu Deus! Olha só o que diz: ensina-nos a contar. Ensina-nos. Quando a gente fala em ensino, em aprendizado, a gente precisa o quê? Ter tempo, principalmente disposição, né? E paciência. A gente precisa ter essa paciência para querer aprender, para querer absorver aquele estudo, aquilo que está sendo ensinado, né? Porque às vezes você vai, por exemplo, à escola, mas você não está com vontade de aprender. Você vai para a faculdade, mas esse assunto não me interessa, né? Então, para você aprender algo, você precisa se dispor a aprender. Então, quando a palavra de Deus diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, eu preciso ter tempo, paciência, disposição, né, para aprender, para que assim a gente alcance o coração sábio, coração sábio. E olha só o que diz aqui, eu tenho uma outra Bíblia que eu separei aqui, ó. O versículo do Salmo 39, versículo 4, que diz assim, ó: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Por exemplo, se você pudesse ver, assim, num relance, tudo que você já viveu na sua vida, né? Você se orgulharia do que você já viveu? Da onde você está agora? Você não, por acaso, não gostaria de fazer algo diferente do que você fez? Com certeza, né? Ou não, né? Não sabemos. Por exemplo, às vezes também tem coisas que a gente não faz, que a gente faz que não são boas, mas que foram aquelas coisas que fez a gente ser o que é hoje. Uma pessoa melhor, né? De ter entendimento naquela situação, porque você já passou por isso. Então, é difícil, né? Por exemplo, uma coisa que eu nunca usei drogas, por exemplo. Mas eu tenho certeza que a pessoa que usou drogas, ela gostaria de não ter passado por isso, né? A pessoa que é alcoólica, ela gostaria, eu acho que, na minha concepção, tá, gente? Que ela vendo assim o passado dela, a vida dela, eu tenho certeza que, na minha concepção, ela mudaria a decisão de ter experimentado aquele gole de cerveja, aquele álcool, né? Para não futuramente ver ela alcoolizada, né? Alcoólatra, fazendo coisas que não é para fazer. Então, há situações que realmente a gente gostaria de voltar atrás e não ter feito, né? Para não estar assim hoje, por exemplo. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, né? E em Deuteronômio 32, 29, diz assim, ó: quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Olha quão frágil nós somos, né? E quem dera se a gente fosse sábios e entendesse e compreendesse qual será o nosso fim. Porque se a gente dissesse, se Deus desse assim pra gente, olha, você tem 1 mês de vida. Eu tenho certeza que a gente valorizaria cada hora, cada tempo, da melhor maneira possível para não desperdiçar nenhum tempo, né? Por exemplo, hoje a gente tem várias técnicas para a gente organizar o nosso tempo, para a gente conseguir administrar o nosso tempo. A gente pode comprar uma agenda eletrônica, um planner, uma lousa ali para estar colocando na lousa, né? Organizando o tempo. Então tem várias maneiras que a gente pode organizar. Mas isso não significa que a gente está usando com sabedoria o nosso tempo.
Uma coisa é organizar, outra coisa é verificar se cada item ali é realmente importante. E esse salmo aqui, o Salmo 90 que a gente acabou de ler, é um salmo de Moisés. E tudo indica que quando ele fala sobre isso aqui, ele está falando daquele tempo onde eles estavam ainda no deserto, peregrinando ali, perambulando, ficaram 40 anos ali. Imagina que eles ficaram ali 40 anos onde deveria ser 40 dias, né? E ele diz assim, ó Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Ensina a gente a compreender, a entender, né? E valorizar isso, e que a gente assim alcance o coração sábio. Então imagina, né? Quantas pessoas ali, infelizmente, viam só o agora, aquele momento, mas não o que Deus já fez no passado e nem o que Ele pode fazer no futuro. Então, o hoje a gente precisa usar com muita sabedoria, né? E para a gente não se arrepender depois. Amém? Quando a gente pode contar os nossos dias, quando a gente se propõe a contar os nossos dias de maneira diligente, eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Por exemplo, eu para chegar aqui nesse dia 21 de novembro aqui com vocês, eu tô prorrogando esse dia desde o início do ano, porque para eu chegar aqui eu preciso mexer em outras coisas e isso dá um trabalho, né? Então, melhor não. Será que é o momento certo? Será que eu tô preparada? Será que é isso mesmo? Né? Então, vem uma série de perguntas na cabeça para desfocar. Não, acho que agora não, acho que isso aqui é prioridade agora. Então que Deus possa te abençoar. Se você tem alguma coisa para resolver em relação a algum projeto que você tem aí em mente, que está guardado, ainda dá tempo. Deus está conosco em todo o tempo, e se for da vontade dele, vai prosperar e vai dar certo. Amém? Que a gente possa ter essa semana, uma semana sábia, para a gente não desperdiçar o nosso tempo, para a gente conseguir administrar ele com sabedoria. Amém? Vamos orar, querido? Pegue seu cafezinho, dê um gole no seu café aí para se despertar. Oh Deus, a gente precisa aprender muito ainda, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, às vezes a nossa falta de vontade, a nossa falta de coragem, né? Nosso medo, Deus, nos perdoa. Porque às vezes é muito fácil a gente querer continuar do jeito que a gente está, do que fazer algo diferente e mudar a nossa trajetória, a nossa jornada, ou mesmo um caminho que a gente está. Nos ajuda, Senhor, a ter esse discernimento, esse entendimento, Pai, para fazer o que realmente tem que ser feito. Nos ajuda, Senhor, a contar os nossos dias e que a gente alcance assim um coração sábio. E que Tu possa estar nos ensinando e a gente possa estar recebendo o Teu ensinamento de coração aberto, ó Pai. Em nome de Jesus. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Que essa semana a gente não desperdice o nosso tempo com coisas bobas, com coisas que não edificam, com coisas que não vão trazer, Senhor, aquela sensação de paz que só vem de Ti. Nós Te entregamos tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, queridos. Deus te abençoe e amanhã a gente se vê de novo. Fica com Deus.